estudantes do Colégio Santo Agostinho, né? Tudo bem com vocês? Eu coloquei uma lista de exercícios para vocês, né, no Conexa, que é a lista 9, sobre movimento harmônico simples, conceitos básicos, beleza? Então, hoje eu vou colocar para vocês um vídeo, né, com o gabarito, vou dividir em duas partes, tranquilo? Então, vamos para a primeira parte, né, das questões, para a gente poder resolver elas. Tranquilo? Então, uma partícula vibra realizando um movimento harmônico simples. Nos extremos da trajetória, a velocidade da partícula é a sua força. No centro da trajetória, a velocidade é e a força é. As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, com. Então, a gente lembrar a análise, né, do movimento harmônico simples, coloquei aqui uma figura, a gente falou do movimento massa-mola, né? Que é o movimento harmônico simples, que ele vai e vem. Nós temos uma posição aqui, ó, que é a posição central aqui, né, que nós chamamos de posição, né, de equilíbrio, né? Então, aqui é a posição de equilíbrio, tá certo? Nesse ponto, qual que é a característica principal? Que a força elástica nesse ponto, ela é zero, né? Porque a mola, para poder exercer uma força, você tem que deformar ela, você tem que esticar ela. Nesse caso, ela está numa posição onde ela não está nem esticada, nem comprimida. Tá? Então, não tem força elástica nesse caso. Mas se você puxa essa mola, né, por exemplo, para a extremidade A aqui, a mola vai exercer uma força no sentido contrário, querendo voltar para a posição inicial. Tá? Então, na extremidade, existe uma força, a gente chama de força elástica, né, ou força restauradora no movimento harmônico, querendo puxar esse bloco, né, puxar a mola para a posição de equilíbrio dele. A mesma coisa acontece quando você comprime a mola. Se você comprime ela, por exemplo, essa posição aqui, ó, a mola também vai querer exercer uma força, querendo voltar para a sua posição aqui de equilíbrio. Então, nas extremidades, tem uma força elástica, querendo empurrar o bloco para a posição de equilíbrio. Só que nas extremidades, a velocidade do bloco é zero, porque é o ponto onde ocorre a inversão do movimento. Então, se ele vai inverter, ele estava indo, por exemplo, aqui para a direita. Ele tem que parar em algum momento para começar a vir para a esquerda. Se ele estava vindo para a esquerda, em algum momento ele tem que parar para poder vir para a direita. Tá? E ele passa, né, na posição de equilíbrio aqui, ó, com uma velocidade máxima, né, porque ele vai transformar a energia elástica que ele tinha aqui, né? E vai transformar essa energia em energia cinética. Então, nesse ponto de equilíbrio, ele tem velocidade, mas não tem força, ok? Então, vamos analisar agora, né? Ó. Na extremidade da trajetória, a velocidade da partícula é nula. Nas extremidades, a velocidade é zero. Por outro lado, a força elástica é máxima. No centro da trajetória, que é a posição de equilíbrio, a velocidade é máxima. Né? Então, nem nula nem mínima, ela é máxima. Então, já chegamos a uma resposta. Né? E a força é nula. Na posição de equilíbrio, a força é sempre nula. Então, resposta, letra B de bola. A segunda questão fala de um relógio de pêndulo. Né? Lembrando que o pêndulo ele também é um movimento harmônico simples. Né? Se você pegar um pêndulozinho, que é um barbante, né, fixo a uma massa, aqui assim, ó. Então a gente tem aqui uma massa, M, a gente chama de massa pendular, e ele vai oscilar de uma extremidade até a outra, né? Então, se ele sai do ponto A, vai até o ponto B e retorna ao ponto A, nós chamamos isso de uma oscilação, né? Cada vez que vai e vem, uma oscilação. E o período do pêndulo ele é determinado por uma equação, que é o período é igual a 2π raiz de L sobre G, onde esse L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade, né? E π é a constante da matemática, né? 3,14. Então, a gente observar a fórmula, né? A gente pode perceber o seguinte, se você aumenta o comprimento do pêndulo, né, o período aumenta, não proporcionalmente, porque tem uma raiz na frente. Então, aqui, ó, o período ele é proporcional à raiz de L. Se esse L aumenta, o período também aumenta.
tá? Se você pegar, por exemplo, se o L diminuir, né, o período também diminui, beleza? Então, são proporcionais à raiz. Então, a questão, um relógio de pêndulo está atrasado. Se ele está atrasado, é porque ele está demorando muito para ir voltar. Demora para completar uma oscilação. E aí demora para mudar, obviamente, o ponteiro, né? Então ele acaba atrasando. Se o comprimento do pêndulo pode ser ajustado, o que devemos fazer? Alongá-lo ou encurtá-lo? Né? Nesse caso, né, eu tenho que encurtar ele. Por que eu tenho que encurtar? Para você diminuir o período, né, ele diz que ele vai e volta mais rápido. Se ele vai e volta mais rápido, ele vai mexer o ponteiro, né, de segundos mais rápido, vai acelerar o processo, vai movimentar ele mais rápido, né? Então, no caso, eu tenho que encurtar o tamanho do pêndulo, porque o período ele é proporcional à raiz de L. Quanto menor o comprimento, menor o período. Beleza? Segunda questão. Terceira questão, né? Dois sistemas massa-mola possuem molas idênticas. Então, as molas têm uma característica, né? Nós chamamos de constante elástica, tá? Porém, a massa oscilante do primeiro é 4 vezes a massa do segundo. Então, eu posso escrever matematicamente assim: a massa do primeiro é igual a 4 vezes a massa do segundo. Qual a razão entre seus períodos? Lembra que razão é a divisão, né? Que é a razão entre o período 1 e o período 2, tá? O período no sistema massa-mola, ele é dado por uma equação parecida com o pêndulo. É a raiz da massa dividido pela constante elástica. Essa é uma propriedade da mola, são idênticos, né? Então não tem problema. Então, o período 1, ele vai ser dado por 2π raiz da massa 1 dividido pela constante elástica. Só que essa massa 1 aqui, ó, ela pode ser trocada por 4 vezes a massa 2. Então, só vai te colocar aqui, olha só, o período 1 é dado por 2π raiz de 4 vezes a massa 2 dividido por k. Esse 4 pode sair da raiz, né? E ficar assim, ó, período 1 é igual a 2, esse 2 vai sair da raiz, vezes 2π raiz de m2 sobre k. Vamos guardar essa informação. O período 2, ele é dado por 2π raiz de m2 sobre k. Então, se reparar, essa fórmula aqui é igual a essa. Então, eu posso trocar essa parte pelo período 2, ou seja, o período 1 é igual a 2 vezes o período 2. Dividindo por T2, T1 dividido por T2, no caso, vai ser igual a 2, né? Passando o T2 dividindo aqui. Então, a razão entre eles vai ser igual a 2. E fechando essa primeira parte, né? Uma pessoa exercita-se numa bicicleta ergométrica, pedalando com velocidade rotacional constante, bem debaixo de uma lâmpada acesa, fixa no teto. Observa o movimento da sombra do pedal da bicicleta no chão e conclui que o movimento apresentado pela sombra é... Então, vou imaginar. Eu tenho um pedal, né? O pedal, se você olhar ele de lado, né? Ele vai exercer aqui uma trajetória circular. Então, a gente pode colocar esse pedal em 4 posições específicas aqui, ó. Aqui, vamos numerar elas, né? Aqui A, B, vou chamar aqui de C e aqui de D, tá? O que importa pra gente é a sombra desse pedal, né? Então, imagine que tem uma lâmpada aqui em cima, né? Os raios de luz aqui vão projetar uma sombra. A sombra do C, por exemplo, estaria nessa região.
do B e do D aqui nessa região, e do A aqui assim. Então, se você analisar o movimento, né, dessas sombras, você vai reparar o seguinte, vamos imaginar o movimento no sentido horário. Do A, ele vem para o D. Depois do D, ele vai para o C, a sombra C. Só que do C, ele retorna para a posição B, que é do meio. E do B, a sombra retorna para o ponto A. Então, se você analisar a sombra, ele faz um movimento de vai e vem. Se você observar várias voltas, né, a sombra vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Esse movimento de vai e vem é o que nós chamamos de movimento harmônico simples, tá? Por isso que a resposta, no caso, letra B de bola, tá ok? Então, essa é a primeira parte do exercício, tá? Então, daqui a pouco nós vamos mandar também a segunda parte, beleza? Até daqui a pouquinho.